Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre hábitos, mudanças que podem transformar a nossa vida. Ó, apareça. Ó, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Vamos, canta! Jesus! Canta, vai! Essa casa é sua. Nossa, Simar, ó, fala oi. Apareça, que seu nome enche esse lugar. Apareça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Do fundo do meu coração, eu acredito que esse desejo que nós temos tido de compartilhar é para gerar vida, para gerar transformações, mudanças que realmente venham surtir efeito e efeito transformador mesmo, né? Eu tenho vivido esses momentos, eu tenho vivido isso e eu gostaria muito de que isso fosse realidade na vida de mais pessoas, na vida de muitas pessoas. Então, que realmente nós possamos ter, né, mudanças transformadoras, hábitos transformadores, que Deus possa realmente nos dar, né, visão daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, daquilo que nós precisamos consertar na nossa vida, daquilo que nós precisamos realmente trazer mudança. Esse é o desejo do meu coração. Então, olha só, nós vamos falar hoje sobre hábitos que podem mudar a nossa vida. Hoje nós vamos praticamente dar continuidade, né, na live que a gente fez há 15 dias e a gente falou sobre por que é tão difícil mudar. E aí nós falamos sobre 3 tópicos, por que é tão difícil mudar. E nós vamos então recapitular, só vou citar, só para quem, né, não estava na live passada se situar. A Cláudia já entrou, deixa eu convidar ela aqui, minha parceira. E aí, amiga? Aí, boa noite, paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, só vou citar os 3 tópicos que a gente falou na live passada, que foi o primeiro, por que é tão difícil mudar? A gente falou primeiro, porque a gente fica esperando a vontade e a gente chegou à conclusão que a gente nunca vai ter vontade de fazer as coisas, a gente tem que fazer sem vontade. O segundo, que era pensar grande demais, você tem um objetivo grande, mas você não sabe quais os passos pequenos que você tem que dar para chegar nesse objetivo. Não resolve também. O terceiro é reconhecer o gatilho do hábito. Por exemplo, sempre tem algo que você faz que te leva a fazer sempre a mesma coisa. Então, reconheça o que você faz, que é o gatilho que te leva a fazer sempre hábitos ruins. E hoje nós vamos falar aqui rapidamente dos outros 6 tópicos. A gente decidiu hoje citar esses 6 tópicos para já encerrar esse assunto e partir para a parte prática. Tipo, onde que eu aplico isso na minha vida? O que eu faço com essa informação? Bom, então olha só. Por que é tão difícil mudar? Por que você tenta, né, adquirir mudanças na sua vida e não consegue? O quarto ponto é porque nós nos auto-enganamos. Eu achei interessante isso aqui e eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? Responde rapidinho. O que você acha que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? O que você acha? Responde aí rapidão. A Dilaine entrou, a Nayane também. Só para me ver o que vocês pensam sobre isso. O
O que que você acha que é mais fácil? Você tem uma pessoa, você pedir para essa pessoa mudar uma crença ou um comportamento? Qual que você acha que ela vai ter mais facilidade para mudar? Responde aí, o que que vocês acham? Vou desligar esse fone. Vai, gente, responde aí. Enquanto o pessoal responde aí, Daiane, tá, melhorou a conexão? Melhorou um pouco, mas ainda não está 100% não. Mas Sim, tá bom. a sua também tá Não tá travando. rodando mais, não. Tá um pouco melhor. Ó, o Jefferson Tá bom. respondeu que ele acha que é mais fácil mudar um comportamento, né? Beleza. A NYS, eu não sei o nome completo, falou que também é comportamento. Então, você acha que é mais fácil mudar o que nós fazemos do que aquilo que nós acreditamos. Então, é isso que vocês estão respondendo. Cláudia, o que você acha? Não, não dá a resposta oficial, mas só responde. Você acha que é mais fácil mudar crenças ou comportamentos? Eu acredito que são as crenças. Tá, então olha só, deixa eu fazer aqui já o comentário, que a gente não pode, hoje a Cláudia já brigou comigo, falou, ó, não gasta muito tempo, porque senão vai ficar uma live muito comprida, então eu tenho que me segurar, tenho que me segurar. Então olha só, geralmente, quando a gente fala sobre mudança, e quando a gente pergunta isso, quem falou isso foi uma pessoa que é da área, ele é um coach também, e ele ainda falou assim: olha, eu já perguntei isso para centenas e centenas de pessoas. E praticamente 99% delas acham que é mais fácil mudar um comportamento. Por quê? Justamente porque a gente pensa, nossa, mudar uma crença é algo muito profundo. Crença, aquilo que você acredita, é algo assim que está enraizado em você. Só que, na verdade, é mais fácil mudar uma crença. Sabiam? Olha só, eu vou explicar por quê, baseado, né, naquilo que eu aprendi preparando esse material para vocês. Por que que é mais fácil mudar uma crença? Vou dar o exemplo que esse rapaz deu. O que que é mais fácil? Você decidir hoje fazer uma mudança que é necessária na sua vida. Vou dar o exemplo que a gente sempre dá aqui, que é de dieta, né? Muitas pessoas querem começar uma dieta não só para emagrecer, mas para ter uma alimentação mais saudável. E se eu falasse para você assim, olha, você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa parar de comer besteira, você precisa parar de tomar refrigerante, e você tem consciência disso, você sabe que você precisa fazer isso. Qual que é mais fácil? Você parar agora nessa live, agora são 8h07, e decidir falar assim, eu não vou mais tomar refrigerante a partir de agora. Se tiver refrigerante na minha geladeira, eu já não bebo mais. Não vou beber. Olha só, ou é mais fácil você acreditar que você vai parar o ano que vem, porque na virada do ano tudo começa de novo. Aí o ano que vem eu vou parar. Falta só um mês. Olha só, o que que isso significa? Qual que é mais fácil? Agora você vai responder. É muito mais fácil você deixar para o ano que vem. Sim ou não? Não é mais fácil? É mais fácil você deixar essa mudança para o ano que vem. Por quê? Porque você acredita que o ano que vem você vai fazer isso. Então, na verdade, é muito mais fácil você mudar aquilo que você acredita, as suas crenças. Porque mudar o comportamento é muito difícil. Olha só, eu dei um exemplo simples para você fazer uma mudança agora. E é algo que a maioria das pessoas tem uma barreira enorme para mudar. As pessoas não mudam assim, agora. Por quê? Porque é comportamento, é hábito, está enraizado, está ligado a muitas coisas em você. Então, quando a gente fala sobre auto-engano, é mais ou menos isso. A gente acha que a gente acredita que vai mudar, a gente acredita que vai fazer, mas quando chegar naquele momento, você vai acreditar que vai fazer depois. Ou seja, você vai mudando aquilo que você mesmo acredita. Então, é mais fácil mudar aquilo que nós acreditamos do que mudar o nosso comportamento, porque o nosso comportamento tem que ser agora. Quer falar alguma coisa, Cláudia? Ó, o E isso Jefferson. que você está falando, Daiane, está muito ligado à autossabotagem, né? A gente se enganar.
A autossabotagem, ela está muito ligada a desculpas, a justificativas. A gente fica contando historinhas, dando justificativa. Não, amanhã eu começo. O ano que vem, né? Isso é muito típico, né? O ano que Sim, vem eu começo essa mudança. Ainda mais agora, né? Nós estamos no fim do ano. Não, já estamos em dezembro. O ano que vem eu começo uma dieta. Não, o ano que vem eu começo um curso. O ano que vem eu começo a leitura da Bíblia. E eu vou ler, fazer uma leitura anual. Por que não começar hoje? Né? Então, sim, nós precisamos nos autorresponsabilizar. E essa autossabotagem, Daiane, isso da gente se enganar, da gente mesmo nos roubar, destruir as nossas oportunidades, está muito ligado à insegurança, à imaturidade, né? Tem uma psiquiatra, Ana Beatriz, ela fala muito sobre isso, né? Como se fosse um adolescente num corpo de adulto, que ele foge de responsabilidades. Ele não cresceu emocionalmente, fica se dando desculpas, né? Fica se justificando e fica se roubando, né? Perdendo oportunidades que a vida oferece e fica adiando, procrastinando, né? A tal da procrastinação. Então, isso está muito ligado à procrastinação, à autossabotagem, né? sim. Então, para nós encerrarmos esse quarto ponto, para a gente passar rápido, é mais ou menos isso, gente. A gente pensa que é mais fácil mudar o comportamento, mas não é. É mais fácil você mudar de crença. Por quê? O Jefferson fez um comentário. É mais fácil acreditar que na segunda-feira eu vou parar de tomar refrigerante. Mas quando chega na segunda-feira, você já não acredita mais naquilo. Você já acredita que vai ser na próxima segunda-feira. Então, você vai mudando aquilo que você acredita. É, então, qual que é a dica? Como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Porque o tema é mudanças que podem transformar a nossa vida. Todas as vezes que você precisar fazer algo, todas as vezes que você precisar de mudar o seu comportamento e não fizer isso no momento e acreditar que fará depois, lembra disso. Você não vai fazer. É mais fácil você mudar a sua crença do que o comportamento. Então, vai na contramão. Mude o seu comportamento. Não fique esperando mudar as suas crenças. Não fique procrastinando. Viu que precisa mudar? Muda hoje, agora. Tipo, se for dieta, vou começar agora. É a janta, já vou fazer uma janta saudável. Se for, né, propósito, se for qualquer coisa, começa agora. Não acredita que você vai fazer depois, porque isso é procrastinação. Isso não muda a nossa vida, não nos faz ter uma vida em alta performance. Vamos lá. Quinto ponto, vamos agora passar aqui rapidão. O quinto ponto é apontar os culpados e as situações negativas. Isso aqui, eu penso assim, muitas pessoas, elas são vítimas, né? Tem o vitimismo. O mundo conspira contra elas. E muitas pessoas, elas apontam muito para aquilo que foge do seu controle. Por exemplo, a prefeitura, o prefeito, ele influencia na nossa vida? Influencia. O presidente do Brasil, ele influencia na nossa vida, de certa forma? Influencia. Os nossos pais, nosso marido, a nossa rotina, o nosso vizinho, influencia na nossa vida? Sim, influencia. Mas esse ponto, ele quer dizer assim, você pode mudar, você sozinho agora, nesse momento, você pode mudar o presidente da República? Não, você não pode. Você pode mudar o prefeito? Não, você não pode. Você pode mudar o seu vizinho? Não, você não pode. Então, por que a gente gasta tanta energia tentando mudar aquilo que não está ao nosso alcance? Essa é a questão. Por que a gente tenta ficar amarrado e gastando energias com coisas que estão totalmente fora do nosso alcance? Então, gente, sobre essa questão de você que é muito vitimista, você que foca muito naquilo que é você que foca muito naquilo que é negativo, naquilo que, né, que o mundo conspira contra você. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que você não vai conseguir mudar. Tem coisa que foge do nosso alcance. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas tem coisas que nós podemos. E é nessas coisas que nós temos que focar. É nessas coisas que Aquilo nós temos que está no nosso controle, né, Daiane? Nós temos que focar em exatamente o que você falou. Aquilo que está sob o nosso poder de influência, o nosso controle.
Tem uma Muitas frase... vezes, até na nossa família, a gente quer mudar o outro, o marido, o filho, né? E a mudança também, ela precisa de começar, né, na gente. A mudança, ela começa em si. Depois nós vamos influenciando. É isso que você falou, uma coisa interessante. Nós falamos tanto dos políticos, né? Nos vitimizando. Assim, muita coisa que não está no nosso controle e a gente fica esgotando as nossas energias, né? A gente até comentou esses dias na conferência, né? Ela falando sobre o ponto de esgotamento, né? Que a gente gasta as nossas energias em algo, em coisas que não está no nosso controle, em coisas que vão sugar a nossa energia. E quando vir o dia mal, quando vir uma dificuldade, ou quando a gente realmente quiser mudar algo que está no nosso controle, que precisa, né, de um esforço, porque a mudança requer muito esforço, requer um gasto de energia, a gente gastou tanta energia preocupado com fulano, com ciclano, com a fulana, tá criticando o prefeito que está roubando, né? E a gente está sobrecarregado. Então, é exatamente isso que você falou. É mudar o que está ao nosso controle. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: aquilo que você foca se expande. E quando eu entendi essa frase, eu comecei a mudar muita coisa em mim, que é o tema dessa live, né? São mudanças que transformam a nossa vida. Eu comecei a entender que, tipo, eu não vou focar em coisa errada, porque, tipo, aquilo que eu foco se expande. Gente, isso é muito verdade. Às vezes tem um problema pequeno, mas você foca tanto naquele problema que ele começa a crescer. Ele começa a crescer, por quê? Porque você está focado nele. Aí, quando você diminui o foco do problema, você vê que do lado tem outras opções. E aí, se você foca nas outras opções, elas começam a crescer e aquele problema começa a diminuir. Então, nós precisamos... É a tal da tempestade no copo d'água. Já ouviu esse termo? Já. E isso, exatamente isso. E esse comportamento, ele é muito assim... Como que eu posso dizer? Ele é muito perceptível. Quem é assim, sabe que é assim. Então, às vezes, você está ouvindo e você sabe que você é assim. Você sabe que você é uma pessoa que faz tempestade em copo d'água. Você é uma pessoa que se prende, né, foca em coisas pequenas e aí elas crescem. Sabe, tem situações que você vê a pessoa, muitas pessoas que estão em depressão é por causa disso. É justamente isso. A pessoa pega um detalhe ruim da vida dela, uma coisa que ela não consegue mudar, uma coisa que ela não consegue resolver. E aí, o que ela faz? Ela foca e aquilo começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. E aí se transforma em um monstro e começa a consumir aquela pessoa. E ela acaba, às vezes, entrando em depressão. Por quê? Porque é algo muito grande. Mas aí quem está de fora olha e fala assim, mas o que está acontecendo? Ela tá depressiva por causa disso. Por quê? Porque quem está de fora não foca naquilo. Então é algo pequeno. Mas quem está dentro foca. E aquilo que você foca se expande. Nós precisamos pegar essa verdade para a nossa vida. Aconteceu alguma coisa, está passando por um problema, ou deu errado alguma coisa, você planejou alguma coisa para o seu dia, não deu certo, não foca naquele erro, porque ele vai crescer, vai te consumir, vai estragar todo o seu dia, semana, mês, ano. Poupe suas energias. Sim. Eu achei muito interessante, né, a fala que você está citando daquela irmã. Eu achei muito interessante quando ela falou sobre poupar energias em relação a sofrer, né? E ela disse assim: tem momentos que eu vou ter que sofrer. Então, quando eu puder escolher... Vai chegar o dia mal para todo mundo. Vai chegar. E, tipo assim, tem momentos que eu posso escolher não sofrer, né? Tipo, deu errado. Decisão, né, Daiane? Oi? Decisão, né? Decisão, sim. Por exemplo, decisão, palavra-chave, Daiane, é decisão, autorresponsabilidade. Eu já indico o livro, nós já até fizemos uma live, né, Daiane, na rádio sobre esse livro, as leis da autorresponsabilidade.
um livro muito bom que fala sobre isso. E esse é o foco, é autorresponsabilidade. A gente precisa se autorresponsabilizar por aquilo que acontece ao nosso redor, né? E como eu vou agir, como eu vou reagir com o que me acontece. Parar de ficar se vitimizando. Dentro do coach tem até uma regra chamada regra 10-90. O que é essa regra 10-90? 10% aquilo que me acontece. E 90% é a forma com que eu vou reagir com o que me acontece. Né? Então, a forma com que eu reajo a determinada situação é que ela crescer, né? Ela se desenvolver, ela me adoecer. Tá me ouvindo bem, Daiane? Tô, tava dando tchau ali para Darla. Sim, eu lembro dessa regra 10-90. Só para o pessoal entender, um exemplo. Você bate o carro, você sai de sua casa com um planejamento e aí na primeira esquina você bate o carro. E aí você liga para o seguro e tal, tal. Bater o carro não é o problema. Bater o carro é 10%. 90% é 10%. Bater o carro é 10%. 90% é o que você vai fazer depois que você bateu o carro. É o que você faz, né? Quais as decisões que você toma, como você sobre esse ponto, então, pessoal. Assim, de coração, porque assim, se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? Mas a intenção do nosso coração é realmente compartilhar situações que realmente têm trazido vida. A gente estava conversando hoje, né? Eu e a Cláudia, e a gente falou sobre isso. A nossa intenção com a live é compartilhar aquilo que Deus tem trabalhado em nós e que tem surtido resultado. Por isso que a gente colocou esse tema. Mudanças que podem transformar a nossa vida, porque eu tenho tido a minha vida transformada, né? A Cláudia também tem vivido essa experiência transformadora. E a nossa intenção é essa. Então, assim, sobre esse tópico, né, que é apontar culpados e situações. Não se coloque na condição de vítima. Cada um tem a vida que merece. Não se coloque na situação de coitado. Você não é coitado. Você define, você decide aquilo que você quer ser. Talvez aquilo que você decide hoje é algo que você não consiga visualizar agora, mas se você decidiu, é o que você é. Tem uma pergunta que o Pablo faz, ele sempre pergunta assim: quem aqui quer ser rico? E aí todo mundo levanta a mão. E ele fala assim: você que falou que quer ser rico, você ainda não entendeu. Você não entendeu nada da vida. Porque você já é. Você só precisa se comportar e se posicionar nessa posição. Aí, às vezes, a gente vai brincar e fala assim: mas eu sou rico, mas meu banco ainda não sabe que eu sou rico. A minha conta bancária não sabe, não contaram para eles ainda. Mas a gente está falando sobre decisão, sabe? Sobre começar a plantar, né, Daiane, as sementes que já estão disponíveis, né? Nós temos oportunidade, sementes nas nossas mãos. Nós precisamos de lançar sementes. Sim. Então, gente, vamos olhar, vamos focar naquilo que a gente tem, naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente pode fazer. Esses dias eu estava assim, tão sem inspiração e eu falei assim: ai meu Deus, eu tô tão sem inspiração para gravar. Até compartilhei com a Cláudia, compartilhei com algumas pessoas. Sabe, não vem nada no meu coração que eu queira gravar o vídeo. E aí eu falei: eu não vou gravar, eu vou gravar aquilo que vier no meu coração para que eu venha gravar. Porque a minha intenção, né, em estar me expondo, em ter canal no YouTube, é realmente compartilhar situações que tragam vida. Eu não quero que seja algo, sabe, mecânico, eu não quero ser obrigada a fazer as coisas. E realmente eu acredito naquilo que eu posso compartilhar. Eu acredito naquilo que. Porque eu tenho focado nisso, eu tenho focado naquilo de bom que há em mim, eu tenho focado naquilo de especial que há em mim. Então, aqui o ponto é esse, para você aplicar na sua vida. Não foque em situações que não estão ao seu controle. Não foca naquilo que você não pode mudar. Foca naquilo que está no seu controle, naquilo que você pode mudar, porque isso sim é responsabilidade sua, ok? Vamos lá, então. Retirar a lupa do problema e colocar na solução. Sim. Foca na solução. Bom,
O outro ponto, você quer falar? Você tem a sequência aí também, Cláudia? Não pode falar, vou te acompanhando. Falei que hoje, né? Falei para você que hoje vai ser mais ouvinte participante. E eu vou perder o medo, vou fazer live sozinha, porque eu sem a Cláudia eu já começo a tremer. Mas eu falei para ela, eu preciso perder o medo. Bom, e o próximo tópico é o sexto, que fala sobre falta de foco. Essa questão do foco, gente, está muito na moda, né? Foco e fé, foco e força. Então, assim, é um assunto que às vezes nem gera tanta dúvida, tanto interesse, porque todo mundo tem falado muito sobre isso, né? Foco, foco, mas o que que eu posso e quero acrescentar sobre esse tema de foco? Eu sei que é um tema que está todo mundo falando, está muito na moda. Mas eu quero dar aqui um exemplo. O que eu quero acrescentar, que eu achei interessante, que está todo mundo falando de foco, foco, mas eu achei interessante quando, onde eu estava lendo, falou sobre os ralos que sugam a nossa energia. Como gerenciar as nossas prioridades? O que são esses ralos? É como se fosse uma peneira. Você deixa as coisas escorrerem por essa peneira. E ela vai sugando, né? A sua energia vai caindo por essa peneira. E dos ralos que a gente vê muito é o celular. A gente fala que tem que ter foco, vou estudar, vou fazer um curso, uma faculdade, vou fazer caminhada, e aí a gente acaba que não faz nada. E aí a gente fala, ai, eu preciso ter foco, foco. Mas sabia que um dos grandes motivos que nos faz não ter foco são esses ralos, e um deles é o celular. A gente falou da outra vez. Distrações, né, Daiane? Esses ralos também pode ser chamado de distrações. Sim. Eu gostei da ideia do ralo e da peneira, porque a gente consegue imaginar, né? Algo furado que vaza. Então você está aqui cheio de energia, cheio de foco. De repente não tem mais nada. Por quê? Porque vazou, o celular roubou, a Seu saidinha. tempo, né? Seu tempo vai se esvaindo, o tempo que poderia estar sendo investido em outra coisa, uma coisa produtiva, o tempo vai se esvaindo nesses ralos. Muito bom o exemplo. Sim. Então, você que está aí, ó, falando aí, ó, hashtag foco, foco e fé, cuidado, porque às vezes você está falando muito que tem foco, que quer ter foco, que vai ter foco, mas você está nesse ralo e as suas energias, as suas forças estão escorrendo por esse ralo e você não entende por que que você não está tendo foco. Dá uma sondada na sua vida, dá uma sondada na sua rotina e percebe aonde estão esses ralos, aonde está roubando a sua energia. Eu falo isso muito pro Diego, porque eu enchendo o saco dele quando ele fica lá, né, no Instagram, olhando as coisas, e eu falo assim, isso está sugando as suas energias. Larga a mão, o que você quer saber da vida dos outros? Deixa isso para lá. Olha o que é importante, eu olho as minhas mensagens, eu olho se alguém falou alguma coisa que eu preciso ouvir e tal. Mas eu não fico perdendo tempo olhando na vida das pessoas, por quê? Porque isso é um ralo que vai sugar o meu tempo. E aí, quando eu perceber que eu preciso fazer alguma coisa, já passou da hora, porque já não sobra muito tempo, já está na hora de eu fazer outra coisa. Então, fica de olho na sua rotina e aonde estão esses ralos, essas peneiras que estão fazendo com que o seu tempo, a sua energia escorra sem você perceber, ok? E o foco, Daiane, ele tá muito mais ligado ao fato de eu dizer não para outras Sim. coisas, né? Para aquilo que eu não quero fazer, né? Do que eu sim para aquilo que eu Sim. quero fazer. Então, assim, se eu quero focar em algo, não, agora o meu foco, hoje o meu foco é essa live. Então, eu tive que dizer não para um monte de coisa, né? Para mim estar aqui para fazendo essa live, né? Então, o foco, a gente tem que se ligar a isso, que o foco ele está muito mais relacionado à capacidade de dizer não para um monte de coisa e você focar naquilo que você quer fazer, naquilo que você sabe que vai te trazer um resultado, né? Então, uma dica para o dia, para aquilo que você pretende fazer, né? Eu vi na sua casa, achei interessante, né? E eu faço isso também. É um dia antes, listar aquilo que você pretende fazer. Faça uma listinha, né? Um lembrete daquilo. Planeje o seu dia, porque isso vai te trazer foco, né? E vai fazer você ter consciência daquilo que é distração. Se não tá, né? Não tá naquela lista do seu dia e você tá ali perdendo tempo com aquilo, você sabe que aquilo tá roubando o seu tempo
de uma coisa que vai te trazer um resultado, que vai fazer que você ser produtivo. Então, é uma dica em relação a foco no dia, em relação à produtividade no dia. Sim. E essa questão também do foco tá ligado com prioridades, né? Essa peneira é justamente para Com a gente certeza. medir isso. O que que realmente é importante? Por exemplo, você falou sobre listinhas. Eu tenho o hábito de fazer listinhas. Eu faço uma listinha. Se eu for no centro, eu anoto aonde eu tenho que ir, o que que eu quero fazer. E quando eu não consigo cumprir aquilo, eu fico assim frustrada. Nem que seja tipo ir no chaveiro, passar na loja de aviamento e pegar o sapato no concerto. Um exemplo. Eu anoto tudo também. Se eu for no centro e voltar sem ter feito essas três coisas, eu já fico, poxa, mas eu fui no centro e não fiz o que eu tinha que fazer. Então eu fico com aquela sensação de que, né, de dever não cumprido. Mas isso serve para coisas maiores também, né? Focos maiores. A gente falou sobre essa questão da vontade e tal. Conquistas grandes, conquistas que são alcançadas a longo prazo, elas são construídas com passos pequenos. Então, assim, vamos supor, eu preciso dedicar um tempo de estudo, nem que seja de 15 minutos, 20 minutos. Às vezes a gente acha que isso não é nada, a gente acha assim, ah, mas amanhã então eu faço 1 hora. Lembra que a gente falou que é mais fácil mudar a crença do que o comportamento? Então, não espere que amanhã você faça 1 hora. Faça 20 minutos hoje e 20 minutos amanhã. É assim que você constrói hábito saudável, é assim que você constrói prioridade. Tipo, naquele momento, é prioridade parar e fazer esses 20 minutos. Então, assim, o foco está muito ligado nisso. O que, que realmente é importante para você nesse momento e o que, que não é. E é igual a Cláudia falou, você vai ter que dizer muito mais não do que sim. Porque toda hora o celular vai estar na sua mão, te chamando para você ficar lá, né, no Instagram, olhando, né, as fotos lá do Facebook dos seus amigos de 1900 antigamente, mandando caretinha e olhando nos grupos de WhatsApp, os vídeos engraçados e compartilhando, porque isso te dá prazer momentâneo, mas não te dá conquistas a médio e longo prazo. Então você vai ter que aprender a dizer muito mais não do que sim. Isso é ter foco, né? Não é só ficar postando hashtag foco. Então, continuando, vamos passar. Falei que o foco era simples e, né? A gente comentou muito. Mas o sétimo é medo de dividir. Bom, o que que eu entendi com essa questão do medo de dividir? Medo de dividir experiências, medo de pedir ajuda. Porque isso nos coloca em uma situação de vulnerabilidade. Sabe o que é vulnerabilidade? Aquela situação que você não está muito seguro, você está ansioso, você está assim, com medo. Quando você se expõe, quando você pede ajuda, você fica vulnerável. Você fica, né, nessa condição. E nós não gostamos de estar nessa condição. E esse fato nos faz deixar de transformar. Porque para muitas coisas na nossa vida, nós precisamos de ajuda. E aí, quando você tem esse medo da vulnerabilidade, quando você tem esse medo de pedir ajuda, você não rompe. E aí você não muda. Por exemplo, um alcoólatra, uma pessoa que bebe todos os dias. Ele bebe todos os dias, nem que seja 1, 2 cervejinhas. Ele é alcoólatra, mas ele não sabe que é e ele não aceita que é. Se ele não pedir ajuda, ele nunca vai deixar de ser, porque ele não vai conseguir sozinho, porque ele já é alcoólatra. E o alcoólatra é muito difícil ele conseguir sair do alcoolismo sozinho. Então, nós precisamos entender quando é momento de pedir ajuda. Pessoas, às vezes, que estão também amarradas em outros tipos de problema com roubo, problema com mentira, problema com pornografia, né? Tá tendo demais. Por quê? Porque no nosso meio, que é o meio que eu mais estou envolvida, que é o meio cristão, o meio de igreja, é algo que as pessoas camuflam. Lá fora, ainda é aberto, porque o colega mostra para o outro, o amigo mostra para o amigo os vídeos de pornografia, então ninguém esconde nada. Mas dentro das igrejas, é algo escondido. E aí a pessoa, ela se esconde naquele problema, não pede ajuda, por quê? Porque ela vai se sentir vulnerável, ela vai se sentir exposta, e vai ser muito difícil essa pessoa
conseguir sair desse problema. Por quê? Porque ela não vai pedir ajuda, ela não quer ficar vulnerável. E aí, se você tem algum problema que você nunca conseguiu mudar sozinho, significa que você precisa pedir ajuda. Porque se você já tentou sozinho, não conseguiu, significa que você tem que fazer diferente. Pede ajuda, procura uma pessoa madura, procura uma pessoa responsável, um cristão saudável e peça ajuda. Porque esse tópico, medo de pedir ajuda, medo de dividir experiência, é um dos tópicos que nos impede de trazer mudanças positivas e de ser transformados na nossa vida. Quer fazer um A comentário, Cláudia? autossuficiência, né, Daiane? A autossuficiência é algo muito, muito perigoso para nós. Nós precisamos de ajuda, precisamos de ajuda espiritual, dependendo da mudança, nós precisamos de ajuda profissional, né? Sim. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Então, nós precisamos. E outra coisa, Daiane, que eu acho muito importante em relação a isso, é que quando nós estamos em determinada situação, a gente olha para a situação de uma forma diferente. A gente olha para a situação de acordo com a circunstância, com o óculos que a gente tá usando naquele momento. E às vezes, quando você pede ajuda, uma outra pessoa, ela vai conseguir enxergar aquela mesma situação com um olhar diferente, porque ela não está dominada pelo sentimento que você está, sentimento de culpa, sentimento de rejeição, seja qual sentimento que for. E nós somos levados, nós somos influenciados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E às vezes nós vamos, quando pedimos ajuda para outra pessoa, essa pessoa, ela está fora do contexto, ela está fora do contexto daqueles sentimentos, daquela situação. Então, ela vai olhar para a mesma situação com um olhar diferente e vai conseguir te ajudar, né? Então, a gente precisa de deixar de lado essa questão da autossuficiência, que a gente consegue sozinho, né? A gente precisa, eu falei isso na outra live que nós fizemos, né? A gente precisa de ajuda espiritual, nós precisamos do Senhor, do Espírito Santo, nós precisamos de pessoas que o Senhor vai usar as pessoas para nos ajudar, Ele vai usar as pessoas para nos confrontar, né? Para nos alinhar também ao propósito. Então, nós precisamos definitivamente de ajuda. Deixar a autossuficiência de lado, né? Sim. É a questão do foco, né? Do foco não, da. A gente acabou de falar, aquilo que você foca se expande. Quem está no problema, ele foca no problema. É exatamente o que a gente acabou de falar. Quem está no problema, foca no problema. E aí você não vê o que está do lado do problema, que são as possíveis soluções. E quem está de fora, ele tem uma visão um pouco mais aberta, e aí ele vê que aquele problema não é tão grande. E aí ele vai conseguir nos mostrar alternativas que a gente não consegue ver. Gente, eu sei que às vezes falando é fácil, na teoria é muito fácil, mas a gente precisa lançar mão dessas ferramentas. Você que está me ouvindo, se você, como eu disse, se você tem algum problema e você já tentou resolver ele sozinho, não conseguiu, pede ajuda. É como a Cláudia acabou de falar, a gente não foi feito para viver só. Por que que nunca houve um índice de suicídio tão alto como teve esse ano? No mundo, no mundo. Por causa como é que, do lockdown. Porque teve que ficar todo mundo trancado dentro de casa. E as pessoas ficaram oprimidas, deprimidas, reprimidas, se tornaram suicidas. Nunca houve um índice de suicídio tão grande no mundo. Pessoas sozinhas, solitárias. Não podemos viver só, a gente precisa aprender a viver, a conviver, a se relacionar. Vamos nos decepcionar uns com os outros? Sim, porque nós somos seres humanos, vamos nos decepcionar. Com Ainda certeza. ontem, eu estava comentando com o Diego sobre uma situação que aconteceu de muita rigidez e tal, e eu disse para ele assim, eu tento me policiar muito, porque assim, a minha natureza, se eu deixar, eu quero ser muito assim, sabe? Muito justiça, muito isso, porque a gente acha que é justo. E quando a gente começa a entender que realmente a gente não é, que na verdade a gente
não é nada disso, a gente começa a olhar o outro com mais misericórdia. Porque do jeito que você quer misericórdia com sua vida, do jeito que você quer que as pessoas te olhem e te perdoem pelas suas falhas, você começa a olhar o outro e perdoar ele pelas falhas dele. Mas o fato é que nós vamos nos decepcionar, porque nessa altura do campeonato eu estou tendo, né, esse tipo de visão, esse tipo de entendimento. Então, quantas pessoas eu já não magoei? A gente está falando sobre sinceridade, né? Que até a gente falou muito também lá no Congresso, que as pessoas usam a sinceridade na verdade, elas usam o nome sinceridade para serem cruéis, né? Então, na verdade, as pessoas se acham sinceras, mas elas são cruéis com as pessoas. E eu acho que eu já fui muito cruel, sabe? Com esse discurso de sinceridade. E aí hoje eu fico pensando, eu preciso entender quando as pessoas estão sendo cruéis comigo. Porque um dia também eu provavelmente já fui muito cruel com as pessoas. Então, essa questão de pedir ajuda está muito ligado nisso. Você está pronto não só para ser ajudado, mas está pronto também para se decepcionar e olhar para o seu próximo e pensar, poxa, eu preciso entendê-lo, porque eu preciso que as pessoas me entendam nas minhas fraquezas. Então, não tenha medo de pedir ajuda. Se vocês quiserem pedir ajuda para mim, eu estou super disposta a ajudar, tá? Com as minhas falhas, com as minhas fraquezas. Mas, assim, a intenção do meu coração é de ajudar mesmo. Houve uma época na minha vida que eu ficava doida, sabe? Para pegar casais, às vezes que estavam passando por problemas, às vezes de casamento mesmo, problema de relacionamento, estavam pensando em se separar, e eu ficava, Diego, vamos adotar esse casal, e vamos ajudar, e vamos lá na casa deles, e vamos, né, a gente pode ter necessidade de fazer isso. E assim, algumas vezes a gente até tentou, e você percebe que as pessoas não têm em quem buscar ajuda, as pessoas não têm, a gente fala isso, mas a gente olha para um lado, olha para o outro, e parece que não tem. E assim, eu quero aproveitar essa live e realmente, assim, me dispor, né? Esse é o desejo do meu coração. Graças a Deus, esse ano tem sido um ano, assim, de muita colheita para mim, porque eu estou em casa, eu sou do lar, e eu tenho tido tempo de me analisar, de olhar para mim como cristã, como mãe, como esposa. E, e eu tenho tido muito esse desejo no meu coração, sabe? De carregar as pessoas junto comigo, de levar as pessoas para onde eu quero ir e caminhar junto com essas pessoas. Então, assim, já quero aproveitar. Se tiver alguém que às vezes quer realmente conversar, essa semana eu falei com um amigo meu, ele falou, vou lá na sua casa conversar com você. E eu brinquei, falei assim, pode ir fazer meu ouvido de pinico. Mas se tiver alguém que estiver precisando de um ouvido de pinico, eu estou à disposição. Às vezes a gente precisa, né, de Coloca aí despejar. o número, diz que Daiane converte. Diz que Daiane conversa. Às vezes a gente precisa, né, de alguém que empreste o ouvido. Então, assim, Com né, certeza, Daiane, brincadeiras à parte, é muito sério isso. muito sério. A gente precisa pedir ajuda. Às vezes eu vou assim fazer alguma coisa e eu vou chorar, sabe? Do nada eu vou chorar, 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 porque às vezes eu acho que eu não tenho ninguém para falar. Coisas assim muito profundas, muito sérias. E nós precisamos estar dispostos a isso, a nos abrir. Então, esse ponto é isso. Esse medo de dividir dificuldades, medo de se expor, medo de colocar as suas fraquezas, nós precisamos romper com isso, passar desse nível. Porque senão nós nunca seremos transformados, nós nunca conseguiremos romper. 9. 9, penúltimo. Estamos lá, na boca do gol. Achar que o conhecimento é suficiente para a transformação. Isso aqui é muito simples. A gente acha que porque eu sei, já está resolvido. Por exemplo, a gente falou aqui sobre coisas importantíssimas. A gente falou aqui sobre coisas assim que realmente são pontuais na vida do cristão, que são transformadoras. Mudanças de hábito, pedir ajuda, né? Focar, não deixar a sua energia ser sugada. O que mais que a gente falou aqui? Sobre focar naquilo que é positivo e não focar nos problemas, não focar naquilo que não está ao nosso alcance. Só que olha só, que coisa mais séria. Saber tudo isso, ouvir tudo isso que nós acabamos de compartilhar,
não significa absolutamente nada se você não vivê-las. Saber que tudo isso é importante não significa que isso vai ser real na sua vida. É preciso fazer, é preciso colocar em prática. Um exemplo muito claro disso. Saber que salada faz bem para a saúde não adianta nada se você, na hora que vai comer, pula a salada. Todo mundo sabe, mas a gente não faz. Então, esse ponto é isso. Não fica aí só na teoria, não fica só lendo, estudando. Ah, eu aprendi isso, né? Isso é interessante, eu ouvi isso, ouvi aquilo. Se você ouviu 100% e não colocou em prática 10%, não adiantou nada. Então, aquilo que você pegou, coloque em prática. Comece a colocar em prática agora, nem que seja algo pequeno. Aqui ele fala sobre dar passos curtos e firmes, sabe? Fazer coisas assim, pequenas, mas decisivas. É isso que nós precisamos fazer. Cláudia, quer fazer algum comentário? Que eu já vou passar para o próximo para a gente já passar para o final para a gente encerrar. Pode passar, tá perfeito. Beleza. Tá bom te ouvir. Eu falei que hoje eu ia ser só sua acompanhante. Tá. Tô de olho em você. Eu pulei aqui um, que é o oitavo, pulei para o 9. O oitavo é o medo de dizer adeus. Simples também. Esse medo de dizer adeus é aquela famosinha escada. Imagine que você está subindo uma escada na sua vida. E de repente você está no degrau número 4. E você está muito bem nesse degrau número 4, porque você não sabe que tem o degrau 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você tem medo de sair desse degrau número 4, porque você não sabe o que está no degrau número 5. Então você fica no degrau número 4, porque você já subiu 3 degraus, você já está no quarto. E aí você para, você simplesmente se estaciona naquele degrau. E aí, o que a gente precisa aprender com esse ponto? Precisamos aprender a dizer adeus. Precisamos aprender a abrir mão de coisas, de momentos, de situações que aparentemente são sucesso, aparentemente são conquistas, mas que na verdade estão nos amarrando em uma situação que nos impede de subir, de progredir. Então, esse ponto ele é muito importante. Você não pode ter medo de dizer adeus. Enquanto você tiver medo de dizer adeus, você vai ser impedido de ser transformado e de ter mudanças radicais na sua vida. Ok? Então, Daiane, uma coisa interessante é que assim, a nossa vida ela é feita de ciclos, né? De fases, de ciclos, e muitas vezes a gente percebe que um ciclo está se findando e nós ficamos presos àquele ciclo, não queremos, né, chegar ao fim de um ciclo, mas o fim, às vezes, ele sinaliza algo novo, sim, né? Então, assim, muitas vezes nós ficamos com medo de arriscar, ficamos com medo do inseguro, né, do futuro, justamente por isso, por esse medo de deixar, né, algo que está palpável, que você está vivendo, e muitas vezes algo negativo. Mas pelo sim, medo do desconhecido, medo do novo, a gente não se arrisca, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade que nossa vida ela é feita de fases, de ciclos, de estações. E o fim de cada ciclo, né, ele sinaliza algo novo na nossa vida. Então nós não podemos ter o medo de se arriscar. Cláudia, a gente vê muito essa questão do medo de dizer adeus em relacionamentos. Pessoas que entram em relacionamentos tóxicos, às vezes, depois que casou, não há o que fazer. Mas às vezes a pessoa está namorando e às vezes ela entra em um relacionamento que é tóxico e aí ela começa a sofrer, ela começa a se desgastar, ela começa a realmente assim pagar um preço por aquilo, mas ela não tem coragem de dizer adeus. Ela não tem coragem de falar assim, olha, não serve para mim, né? Não é o que eu quero. Tchau, tô indo embora para algo melhor. E aí ela é impedida, né, de romper, de prosperar. Tem uma frase que eu anotei que fala assim: nós precisamos viver sem âncoras. Essas âncoras são âncoras que nos impedem de fluir, sabe? De levantar, de romper, de prosseguir, de progredir. E aí a gente fica amarrado nessas âncoras. Por quê? Porque onde eu estou é a minha zoninha de conforto. Então, eu tenho um certo domínio sobre aquele ambiente. E aí a gente tem medo de sair deste lugar e ir para o outro.
Então, não tenha medo de dizer adeus. Como a Cláudia disse, a vida é feita de ciclos. Talvez você esteja encerrando um ciclo e vai começar outro que vai te trazer muitas coisas e muitas coisas melhores do que você tem vivido, do que você tem colhido. Não tenha medo de dizer adeus. Vai, né? Rompe, mude, transforme, não tenha medo de mudar, de tudo, mudar de casa, de cidade, de serviço. Eu, por exemplo, tive essa experiência de mudar de igreja. Foi algo assim que eu achei que eu nunca ia ter coragem. Eu tenho 23 anos que eu era da Igreja de Deus no Brasil. Então, assim, eu fiz seminário lá, eu, né, tive a minha formação cristã lá, foi onde eu aceitei Jesus, me batizei, criei raízes, e assim, amo a Igreja de Deus, amo mesmo a minha, amo a minha ex-denominação, mas chegou um momento que eu decidi que eu queria mudar. E até hoje tem muitas pessoas que me perguntam, por que que você saiu da Igreja de Deus? E eu digo, olha, eu decidi mudar e mudar muitas coisas na minha vida. E mudar de igreja era uma coisa que veio no meu coração. E eu orei, a minha pastora orou e ela teve paz, eu tive paz. Eu disse para ela, pastora, eu quero mudar muitas coisas e mudar de igreja também é uma das coisas que tem estado no meu coração. Mas se não tiver paz no seu coração, eu não vou mudar. Então, assim, aí ela orou e falou assim, irmã, vai com Deus. Então, a gente precisa mudar. E assim, eu estou vivendo um momento bom, estou vivendo um momento especial. Conheci outra igreja, outras pessoas, tem outro pastor que também é um homem de Deus. Então, a gente não pode ter medo, sabe? A gente precisa aprender a dizer adeus. Tem uma frase, eu quero citar essa frase para a gente encerrar esse tópico, uma frase que diz assim: tudo aquilo que eu amo, eu procuro deixar livre. Se voar e nunca mais voltar, é porque nunca foi meu. Então, nós somos livres e precisamos deixar com que tudo à nossa volta esteja em gaiolas abertas. Se voar e não voltar, porque não é seu. Bem? Então, aprenda a dizer adeus. Se alguém está saindo da sua vida, não chore, não reclame. Diga adeus. Bom, último tópico, para a gente encerrar, fala sobre a mentalidade fixa. Essa mentalidade fixa, ela é prejudicial. Por quê? Porque a mentalidade fixa é aquela mentalidade assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Eu não vou mudar. Pessoas que estão agarradas em histórico familiar. Não, minha mãe é assim, meu pai era assim, eu vou ser assim. Pessoas que estão agarradas em horóscopo. Tem pessoas que pensam assim, não, eu sou do signo tal, então eu sou assim, eu sou teimosa. Eu nunca vou, não adianta você discutir comigo, eu sou teimosa, porque aí você fala para essa pessoa, mas por que que você é teimosa? Eu tô te explicando aqui o argumento. Não, mas é porque eu sou do signo tal, e então eu sou teimosa. Tipo assim, não faz sentido. Então, enquanto você tiver essa mentalidade fixa, você nunca vai ter sucesso, você nunca vai ser transformado. Então, só lembrando, o que que nós estamos falando? Mudanças que podem transformar a nossa vida. Mude a sua mentalidade. Se você tem essa mentalidade fixa, isso é algo tóxico, é algo que está te amarrando, é algo que está te atrasando. Tem sido mostrado que o ser humano ele tem toda a capacidade de flexibilidade, de flexibilizar situações, de ter essa flexibilidade até mesmo nos seus sentimentos, na sua forma de ver e de viver. Então, não se esconda atrás dessa desculpa de que, eu sou assim. Muitas coisas não estão rompendo na sua vida, muitas coisas não estão acontecendo na sua vida porque você tem se agarrado nessa mentalidade fixa de que você não pode mudar. Você pode sim mudar. Basta que você decida isso, basta que você decida ser a pessoa que você quer ser. Cláudia, da minha parte, os tópicos eram esses. Você quer acrescentar? Daiane, eu não estou te entendendo. Está travando para mim o seu. Não Travou estou aí? compreendendo o que você está falando. Sim. Bom, vou encerrar então. Tá me ouvindo agora? Parece que não. Eu acho que a chuva está atrapalhando a conexão com a internet. Eu vou encerrar e eu já quero agradecer vocês que estão aí com a gente. No meu relógio agora são 9 horas em ponto.
E então vamos encerrar pontualmente. Deus abençoe vocês. Obrigada, viu, pessoal que está aí junto. Pessoal que mandou coraçãozinho, beijinho. Deus abençoe vocês. Eu sei que são amigos que acreditam na gente. Quando eu vou começar a live, às vezes eu olho e falo pro Diego, deixa eu ver com quem que eu vou concorrer. Aí tá lá os top, né, das galáxias lá, tudo fazendo live, os pregadores, os pastores, e pastor Lucinho, e aí aquele povo famoso, e a Helena Tanuri, Lírio Soares, eu falo, meu Deus. Mas eu sei que vocês que estão com a gente são pessoas que acreditam no nosso potencial, acreditam naquilo que a gente tem para compartilhar e, acima de tudo, nos conhece, né? Não adianta nós estarmos aqui vendendo algo que não faça parte da nossa vida. Então, acima de tudo, o que nós queremos compartilhar, o que nós queremos passar é a nossa vida, a nossa experiência. Tanto eu quanto a Cláudia, o que a gente quer é tocar a vida de pessoas através daquilo que nós temos vivido. Então, que Deus abençoe vocês que estão com a gente. E, de coração, se quiserem caminhar mais perto, manda um direct, manda o seu zap, vamos caminhar mais perto, vamos marcar para a gente tomar um sorvete, para a gente sair na pracinha, se conhecer. Mas vamos caminhar junto. É assim que a gente cresce. A Bíblia fala que como o ferro afia, né, o ferro, assim o homem é o seu próximo. Então, na nossa convivência, eu vou ser lapidada por você e vou poder lapidar também a sua vida. É assim que Deus trabalha, nos relacionamentos. Deus te abençoe. Beijo, Cláudia. Beijo. Fica com Deus. Acho que a Cláudia não está me ouvindo bem. Obrigada, amiga. Até quarta, na nossa padaria. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Beijo, beijo para todos. Vou encerrar a nossa live. Tchau. Um abraço. Filha, dá tchau pro pessoal ali, ó, que tá te assistindo. Tchau. Tchau. Fala assim, agora eu vou embora. Oi. Eu vou ir com o papai dormir. Oi. Como que é pra dormir? O que você vai fazer? Como que dorme? Dorme aqui pra mamãe ver. Como que é? Assim? Que soninho gostoso.